Glória a Deus, meus irmãos, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Mais um dia que nós iniciamos e estamos juntos vivendo 21 dias, os filhos da graça. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos a família que Deus nos criou para ser. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso quinto dia. Tem passado muito rápido, mas eu já posso testemunhar para você que estou passando por uma metanoia profunda, porque os dias que eu orei e jejuei para escrever os capítulos do dia, eu estava focado em colocar no papel, ou melhor, colocar no computador, aquilo que eu entendia que era a direção do Espírito. Agora, eu estou lendo o que eu mesmo escrevi para compartilhar aqui com vocês e como Deus está falando comigo. Quero até te pedir, se você tem sido abençoado nesses dias, deixa nos comentários aqui, marca lá nas nossas redes sociais, manda nos grupos que você faz parte, para que eu possa ler e saber que aquilo que nós estamos fazendo tem de fato abençoado a sua vida. Talvez você está chegando hoje aqui pela primeira vez, eu quero te pedir então que você já chegue e se inscreva no meu canal, clica no botão gostei do vídeo, ative as notificações, aleluia, glória a Deus por isso. E eu queria começar hoje lendo a palavra de Deus em João capítulo 15, no verso de número 4. Pega a sua Bíblia aí, João 15, versículo 4. Jesus nos ensina como que nós podemos frutificar pela graça de Deus. Diz assim a palavra: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou então sem mim nada podeis fazer. Gente, nós precisamos aprender que o resultado das nossas vidas não vem do esforço. Não é o esforço que produz fruto. O que produz fruto é a conexão pelo relacionamento. Ontem eu disse que eu não gosto muito desse negócio de networking e conexão. Isso é baseado em interesses e pensado sempre no benefício próprio. Agora, no nosso relacionamento com Deus, a conexão barra relacionamento é o ponto principal para que possamos ter frutos. A gente vive num mundo que as pessoas dizem que o resultado e os frutos vêm do trabalho duro, vêm de muito treino, de muito aperfeiçoamento, mas isso é contrário ao evangelho. Eu sei, muitas vezes eu vejo as pessoas usando exemplos bíblicos, versículos da palavra para justificar princípios que a Bíblia é clara e se opõe de maneira contundente. Os frutos são deles. Os frutos são deles. A vida cristã não é uma corrida onde aqueles que fazem mais ganham. A vida cristã não é uma disputa onde os melhores vencem. A vida cristã não tem absolutamente nada a ver com desempenho ou qualidades pessoais. E é por conta desses ensinos que muitas vezes são infiltrados na cabecinha de muitos cristãos que nós vemos tanta gente exausta que se reúne de forma ativista com a religião, e eles se enchem de reuniões e mais reuniões, e a agenda deles está cercada de atividades, e eles servem, eles participam, eles fazem, sempre fazendo, mas sempre também estão com um vazio no coração. Por quê? Porque eles estão o tempo todo querendo
se aperfeiçoar e se preparar para que talvez eles possam chegar em um lugar onde estarão prontos. Mas Jesus nunca falou para mim e para você: trabalhem duro, sejam meus trabalhadores e servos. Jesus diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas esses ceifeiros não são aqueles trabalhadores que se esforçam para ter resultados. Os ceifeiros de Cristo são aqueles que colhem uma semente que não semearam. Os ceifeiros de Cristo são aqueles que desfrutam de algo que eles mesmos não tiveram participação no desenvolvimento e ali no tempo da gestação. A colheita da graça de Deus, ela é completamente cheia de graça. Então, os trabalhadores da seara, eles colhem algo que Jesus plantou. Não tem nada a ver com mérito. Jesus nunca disse para nós trabalharmos duro para ele. Jesus disse: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. A imagem é muito simples, é a videira com os ramos. O ramo que está conectado na videira não está ali todos os dias pensando: eu preciso ficar aqui conectado na videira. O ramo não faz força para dar uva, né? Ele não acorda de madrugada pensando: nossa, será que vai dar certo esse ano eu dar fruto ou não? Ele não fica preocupado: será que ele está fazendo a coisa certa? Não é esses os pensamentos que estão na mente do ramo. Por quê? Porque ele está ligado na videira. A seiva flui. E quando flui a seiva, o fruto vem naturalmente, sem esforço, sem desespero. O ramo não produz a seiva da videira, ele recebe. A vida não vem dele, a vida vem da videira. A força não é dele, é da videira. Ele só faz uma coisa: permanece conectado. Esse é o nosso trabalho, estar conectados em Jesus. Construir um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. É assim que funciona a vida cristã, é tão simples. Precisamos cultivar um relacionamento com Jesus. Precisamos sair do operacional e nos tornar amigos de Deus. Precisamos sair do mecanismo automático e das reuniões automáticas para estabelecer verdadeiramente uma realidade de amizade com Deus. A graça está disponível a todos os homens. É pela graça que nós fomos salvos. Agora, essa graça, ela deseja sim produzir fruto em nossas vidas. Mas não é eu me matando para dar fruto que eu vou dar fruto. O fruto vai vir quando eu entender que, na verdade, eu preciso simplesmente permanecer na videira. Estar conectado à videira. Esse é o meu desejo. Eu quero simplesmente estar conectado nele. Isso muda tudo. Arranca a pressão das minhas costas, tira a minha culpa, remove aquela sensação de exaustão constante. Por quê? Porque eu não preciso dar conta sozinho. Eu só preciso ficar em Jesus, conectado em Jesus. Tem uma música que diz: eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. As coisas são tão fáceis com Jesus, né, irmãos? Mas a gente se engana com esforço próprio. A mensagem da religião é: faça mais, se esforce mais, produza mais, trabalhe mais, corra mais rápido. E se o fruto não vier, a culpa é sua. O problema é seu, é porque você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não se dedicou o suficiente, você não fez network suficiente. E por causa disso eu conheço muitos cristãos que são apaixonados por Jesus, que vivem uma vida
que não era para eles estarem vivendo. Exaustos, frustrados, condenados. Fazem, mas não rompem. Por quê? Porque o esforço humano não produz frutos verdadeiros. Se você confia na sua habilidade, aquilo que você vai ter é simplesmente o que a sua habilidade pode te dar. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos dedicar, que nós não devemos nos esforçar para sermos melhores. O problema é onde a gente coloca a nossa confiança. O problema é a fonte, sabe? A fonte do resultado não sou eu. Quando eu entendo que a fonte não sou eu, o meu trabalho não se torna mais, não é mais pesado. Jesus mesmo disse: todo ramo que não permanecer em mim dá fruto. Quer dizer, que não permanece em mim não dá fruto. É isso que ele fala. O problema é quando a gente tenta forçar o fruto, né? É aquele fruto que vai na marra. Parece fruto, tem cara de fruto, mas não tem realidade. É o sabor fruto, não é de verdade. É algo mascarado. Eu vi um vídeo ontem na minha rede social, um casal feliz da vida num show, e eles colocaram: tem dias que estamos na balada. Ele com uma lata de bebida, ela com cigarro. Aí passa um pedacinho do vídeo e ele diz: e outros dias estamos na igreja, cantando, mas a igreja será arrebatada. Veja só, é porque eles acreditam que, porque são pessoas honestas, idôneas, trabalhadoras, não estão fazendo mal para ninguém, então isso faz com que eles sejam aceitáveis. Eles acham que o fruto da vida deles, o resultado, está relacionado com as suas boas obras, o seu bom comportamento. Então não tem problema eu curtir a minha vida de maneira normal e convencional e ao mesmo tempo eu servir a Deus. Porque de fato eu estou servindo a Deus. Veja, não é realidade. A vida com o Senhor não é assim. Ou nós somos dele ou nós não somos dele. Quanta gente que vive assim é um fruto forçado. Quantos ministérios existem assim, ministérios que são forçados, coisas que impressionam, né? Muitas vezes, grandes obras, mas não tem vida de Deus fluindo. Por quê? Porque não nasceu da seiva da videira, nasceu na força do homem. Deus não quer que eu e você sejamos máquinas ou atores. Não, não, não. Ele te conhece, meu irmão, minha irmã, muito mais do que você imagina. Ele conhece você mais do que você mesmo. Foi ele que te criou. Existe um caminho mais excelente para poder dar fruto. Existe um caminho melhor para nós podermos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual que é esse caminho? Permanecer nele. Esse é o segredo. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa palavra permanecer no grego é meno, que significa ficar, morar, habitar, continuar. Permanecer fala da ideia de não mudar de rumo. É alguém que estabelece um lugar e não vai embora. Permanecer é não venha só me visitar, venha habitar aqui. Não seja só um visitante. Não esteja aqui de passagem. Jesus não falou, vem estar comigo de vez em quando, ou então venha estar comigo no domingo. Não, não, não. Jesus falou, permaneça em mim. Jesus não disse, me procure quando as coisas não estiverem bem na sua vida. Jesus disse, permaneça em mim. Essa é a diferença da religião e do relacionamento real com Jesus. A religião visita a Deus no domingo. A religião se encontra com Deus no momento da dificuldade. O relacionamento ele é construído diariamente. E quando você entende que você só encontra a verdadeira vida e alegria quando você está com Ele,
permanecendo nele, conectado somente nele, quando você encontra nele o seu prazer, nele o meu prazer está. Quando você entende isso, meu irmão, a vida fica muito mais colorida, muito mais leve, muito mais incrível. Pensa naquela mangueira do jardim, imagine. A mangueira não produz água, ela conduz a água. Ela está conectada lá na torneira. A água flui da torneira. Se a mangueira está desconectada, ela pode ter o melhor formato, melhor qualidade, melhor design. Pode ser uma mangueira incrível, mas não presta para nada. Por quê? Porque a fonte não está jorrando através dela. A fonte é a torneira. Eu e você somos a mangueira simplesmente que jorra a água viva do Senhor. O nosso trabalho não é produzir água, não. O nosso trabalho é estar conectado na torneira. E quando essa conexão ela está firme, quando nós temos um relacionamento real e profundo com o Senhor, ah, milagres vão acontecer em nossas vidas, o poder de Deus vai se manifestar. O fruto é consequência de estarmos nele. Não porque a gente se esforçou demais. Jesus disse em João 15:5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus não disse vai dar muito fruto quem trabalha mais que os outros. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles descansam. Eu sei, são expressões e frases muito bonitas e muito boas, e elas têm sim a sua medida de sensatez. Mas se você quer um fruto que a tua sensatez não pode te dar, você precisa esquecer tudo isso e simplesmente ouvir o que Jesus disse e ele falou para mim e para você. Permaneçam em mim, estejam comigo, construam um relacionamento profundo comigo, sejam meus amigos, e aquele que permanece em mim, esse sim vai dar muito fruto. A ordem para Deus é importante. Primeiro você permanece nele, depois você frutifica. Primeiro você se conecta, depois você cresce, avança, prospera. O apóstolo Paulo entendeu isso. Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, lá em 1 Coríntios 15:10. Mas a sua graça não foi em vão, porque eu trabalhei. Veja só, quando você entende que a graça de Deus está fluindo e que a graça está ali disponível para você, nessa hora você trabalha. Nessa hora o seu esforço ele vai te impulsionar porque você entendeu a fonte. A fonte não é sua força, a fonte não é sua capacidade, a fonte não é a sua boa vontade, a fonte não é sua disciplina, a fonte não são os seus relacionamentos. Não, 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 a fonte é a graça. É a graça de Deus fluindo. E quando a graça de Deus flui, as coisas acontecem. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Tem muita gente que vive uma vida com Deus sem Deus. Vive o evangelho sem o evangelho. Porque eles caem no engano do esforço próprio. Hoje é dia de a gente jogar fora todo esforço próprio. Hoje é dia de a gente rejeitar todo merecimento da carne. A videira tem tudo que nós precisamos. Jesus é a videira. A videira tem a seiva, ela tem a vida, ela tem a força. A gente não precisa fazer e fabricar absolutamente nada. Nós precisamos estar conectados nele. E talvez você está aqui me ouvindo e você tem tido revelação. Talvez os seus últimos dias ou meses. Talvez você começou 2026 pesado, cansado, sobrecarregado. E você às vezes fala: ai Deus, eu não sei até quando eu vou aguentar. Hoje chegou o dia de você trocar de fardo com o Senhor. Jogar fora todo o fardo pesado. Jogar fora toda angústia. E correr para os braços dele. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar. Fala assim comigo: Senhor, eu solto todo o peso do esforço humano.
Eu abro mão de confiar na minha própria força. Eu quero permanecer em Ti, Senhor. Eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Eu quero que a Sua vida, que a unção do Teu Espírito flua em mim e através de mim. Hoje eu decido descansar no Seu amor e confiar que o fruto vem de estar contigo. Eu sei que não é as minhas habilidades. Eu sei que é a Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. Eu quero pedir que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso e pegue esse link aqui e mande para pelo menos umas 10 pessoas. E não só mande o link, mas mande uma palavra dizendo o que mais tocou no seu coração, aquilo que você ouviu. Fique na bênção. Hoje nós temos oração normalmente, 8 horas nos nossos prédios. E amanhã às 7 horas estaremos aqui novamente, se assim o Senhor permitir. Fique na bênção. Tchau, tchau.